falar um pouquinho de startups. Vamos falar um pouquinho da nossa palavra-chave, startup. Vocês repetindo aqui várias vezes, todo mundo viu na divulgação. Vamos tentar finalmente entender o que diabos é startups. Pessoal, o conceito de startup, para falar rapidamente de história, ele existe há relativamente bastante tempo já, mas o momento em que ele apareceu para o mercado, o momento que as startups passaram a ser reconhecidas, foi um período pré-bolha.com. Bolha.com, a gente está falando de 2000, 2001, mercado financeiro, eu coloquei ali o símbolozinho da Nasdaq. E uma bolha especulativa é um momento onde tem muita gente acreditando muito que alguma coisa vai dar muita grana. E aí um dia as pessoas descobrem que aquela expectativa toda gerou um valor alto no mercado. Quando eu falo mercado, gerou uma expectativa alta de que aquilo dava grana. E um dia alguém descobriu que não dava tanta grana assim. Um dia alguém descobriu que alguns negócios que estavam sendo montados, que estavam recebendo muita grana para começar, eles não tinham produto, ou eles tinham um produto que não tinha cliente, ou eles tinham cliente que não tinha dinheiro. Uma mistura aí de qualquer uma dessas coisas aconteceu com muita empresa ao mesmo tempo no mesmo mercado. E aí as expectativas subiram até que a gente teve o auge da bolha.com, quando o mercado inteiro se despedaçou. Percebam que até 2008, e eu não preciso nem dizer o que aconteceu de 2008 para cá, né, gente? Falta muito tempo para a gente recuperar índices como o que a gente teve naquele período da bolha.com. E o que diabos foi a bolha.com, cara? Eu falei que ia falar só das startups, agora eu estou falando de uma bolha aí. Essa bolha especulativa no mercado financeiro, uma das logomarcas que eu coloquei ali era da gestão ativa na época que a gente mexia com investimentos. E foi pouca coisa depois da bolha.com que eu comecei a mexer no mercado financeiro. E quando a gente descobriu esse lance de que a expectativa das pessoas pauta e define o preço muito mais do que qualquer outra coisa, foi que a gente começou a entender, o grupo começou a entender o que era o mercado financeiro e o que a gente tinha que fazer. Em alguns casos, fazer ela sair com todo o dinheiro dali e investir em outra coisa. Nem que fosse na poupança do Banco do Brasil, mas tinha que sair da Caixa Econômica. Então, a bolha especulativa foi criada em cima de startups. Foi criada em cima de empresas que tinham um modelo de negócio, ou seja, alguém faz alguma coisa para entregar para outra pessoa, e esse modelo foi ficar pegando dinheiro. Olha, essa minha empresa vai fazer muito essa coisa e eu vou vender muito essa coisa para muitas dessas pessoas. E a gente vai ficar muito rico, a gente vai ganhar muita grana. A boa e velha ilusão da grana rápida, fácil e sem trabalho. Só que a hora que os modelos de negócio começaram a ser testados, quando eu falo testados a hora que os modelos de negócio foram para o mercado, porque para quem conhece, já passou por uma sabatinada aí de aula de administração ou Sebrae ou qualquer coisa, já ouviu falar do famigerado plano de negócios. Então o cara passou lá, escreveu um plano de negócio lindo, maravilhoso, obras assim que mereciam certeza, Nobel de literatura, e o cara chegou com aquele plano de negócio lindo, maravilhoso, apresentou, o cara exímio apresentador, pegou grana, conseguiu um grupo de investidores, angels ou venture capital, bancos enormes, falaram, cara, tua história é muito boa, a internet tipo, não vai ter custo nenhum mais, agora é só colocar tudo numa hospedagem e tá tudo funcionando sem custo, não paga aluguel, aquele sonho todo. Começou a rolava. E aí os caras pegaram aquela grana toda, investiram em infraestrutura, contratação, tecnologia, e aí ninguém queria comprar aquele produto. O mercado não estava pronto para contratar aquele serviço. Então o modelo de negócio esqueceu da última ponta, que no final das contas o modelo de negócio tem que ser alguma coisa, e eu estou citando alguém aqui, que pega o dinheiro que está no bolso do cliente e coloca no seu. O resto é detalhe. Só que faltou esse pequeno aspecto fundamental das startups. Então a gente chega nesse momento gigantesco. Isso projetou, obviamente, criou uma imagem super negativa de startups. Até hoje em dia, se você fala com investidores da época que colocaram dinheiro, ou até pessoas do mercado financeiro aqui no Brasil, consegui bater bola com muita gente nesses anos, desde que eu fiquei mais próximo disso, os caras arrepiavam quando você fala de pequenas empresas e pequenos negócios. Quando eu falo pequenas empresas, não são essas empresas que estão abrindo capital em bolsa de valores hoje em dia, são empresas gigantes. Eu estou falando de pequenas empresas com ideias, sementinhas, pessoas como de repente várias presentes nesse auditório, algumas que eu conheço também, os negócios aí, que estão ali querendo emplacar e tem um preconceito muito grande para começar um negócio. Bom, contei essa história inteira e não falei o que é startup ainda, legal? Bom, para quem quer entender um pouquinho mais legal, mais de perto a história, eu vou recomendar esse filme para vocês.
ele é um dos filmes mais, dos documentários mais chatos que eu já vi. Assim, os takes, os caras tentaram fazer uma coisa meio Bruxa de Blair, não sei quem assistiu esse filme, se eu estou lembrando um negócio muito antigo. Eles tentaram pegar uns takes vida real, assim, de dois caras que estavam abrindo uma empresa, uma startup, o filme chama Startup.com, estavam abrindo uma empresa chamada eGov. Era uma empresa nos Estados Unidos e os caras queriam prestar serviços governamentais na web. Tipo, resolver os problemas que a gente, alguns deles a gente até consegue resolver hoje no site de prefeitura, site de tribunal. Os caras queriam meio que centralizar isso. E aí nos Estados Unidos eles começaram vendendo esse Flex Park que a gente tem aqui. Você podia comprar tickets do seu estacionamento na web, coisa do tipo. Os caras tentaram abrir esse negócio, fizeram um plano de negócio maravilhoso, conseguiram 2 aportes enormes de capital e o negócio foi por água abaixo junto com toda a bolha.com. Então conta meio aquela informação de insider. É bem chato assim, eu devo ter dormido umas 14 vezes para conseguir terminar o filme. Mas vale a pena porque você pega um take bem real, bem concreto do que é, ou do que foi aquele momento de startup. Bom, de lá pra cá a gente aprendeu pra caramba. De lá pra cá foram, bom, a gente estava comemorando, não sei se é comemorando, né, mas 10 anos dos ataques aí do 11 de setembro a gente teve nessa semana. Então, a gente aprendeu muito de lá pra cá. A queda da bolha foi bem um pouquinho antes daquele período. E aí eu queria definir a startup, agora de verdade, agora eu juro, eu vou definir, eu vou falar pra vocês o que é. Eu queria definir então o que é exatamente uma startup. Qualquer professor da época da escola, nesse começo, nesse momento, falaria da etimologia da palavra, né? Ia pegar radical no grego, não, esquece isso. Mas tem que falar do inglês, né? Obviamente startup não é uma palavra em português, essa palavra vem do inglês. A gente deve lembrar do começo da palavra start, né? O pessoal do Street Fighter sabe exatamente o que essa tecla faz, né? Só tem um app aí. Na verdade isso é construção de palavra em inglês e não, se você falar só start, funciona na frase press start. Vocês manjam, né? Mas o startup é do verbo to startup, que é começar. É a melhor definição que tem, é realmente, nesse caso, né, não é igual todo filme que a gente assiste em sessão da tarde, mas nesse caso é só traduzir, literal, não precisa inventar nada, interpretar nada, é começar. Então quando a gente fala de startup, a gente está falando de começo. Começo. Estou trabalhando, não tenho dinheiro nenhum, eu tenho uma super ideia. Isso é começo. E eu fiz umas entrevistas muito legais que deram um material para a palestra de hoje, que é a parte de conteúdo que eu acho que eu consigo passar para vocês, com uns caras muito bacanas, inclusive que estarão no evento lá, a história contada por eles vai ser muito mais legal. Só que eu quis pegar exatamente esse pedaço dessa palavrinha, dessa expressãozinha startup. Eu quis perguntar para os caras, legal, eu sei que a tua empresa é muito boa, é muito legal, ganhou muito mercado, muita visibilidade, mas me conta do teu começo, me conta do dia que você estava no teu trampo, querendo matar seu chefe, e você falou, cara, eu tenho que abrir um negócio. Eu não vou aguentar ficar ouvindo essas coisas, eu não vou aguentar fazer as coisas desse jeito, eu quero fazer do meu jeito. Quando que você tomou a decisão? E quando eu falo tomar a decisão, é pedir as contas, é sair do negócio e sair do emprego, desculpa, para abrir o negócio, porque tem essa parte, né? Uma coisa é ter a ideia de abrir o negócio, a outra coisa é abandonar o emprego, a renda garantida para ir mexer com aquele negócio. Então, eu acho que essa é a melhor definição, eu tentei pegar um pouquinho disso de cada um dos cases que eu trouxe para vocês. Pessoal, só que eu vou deixar o termo um pouquinho mais técnico. Eu não posso morrer, não posso parar só no começar. Começar o quê? Começar outra coisa. De repente esse grupo que a gente começou aqui, do Startup MS, né, ele também tem as suas características de uma empresa, mas ele não é exatamente isso. Então vou trazer um pouquinho mais para a realidade que a gente vai bater bola hoje desse conceito de startup. Startup, então, é uma empresa que está começando? Não exatamente, pessoal. Porque às vezes se a gente pode estar no centro da cidade e tem um tio que quer abrir uma empresa para ser representante de um produto que uma indústria fabrica. Esse cara está abrindo um negócio, ele vai lá na junta comercial, ele vai fazer o CNPJ dele, vai passar na receita, vai fazer aquele processo legal, etc, burocrático, tal, aprovar tudo, e vai abrir o negócio, vai abrir a empresa dele. Mas esse cara não é uma startup. O que falta para esse cara? Esse cara, ele vai ganhar dinheiro? Vai, provavelmente vai ganhar muito mais dinheiro que a galera do startup, a maioria pelo menos, né? Porque o negócio dele está estabelecido, ele já tem um produto, a indústria já está fabricando. O papel dele agora é encontrar, cadê a galera de Campo Grande que vai comprar o produto daquela indústria? Aí ele vai atrás do mercado, fecha os contratos, traz os produtos e tal. Esse cara abriu uma empresa, mas ele não abriu uma startup. Eu coloquei esse, é um pão francês, talvez o nome não esteja ajudando, né? Porque tem um tio da padaria também. O tio da padaria normalmente também não está abrindo uma startup.
Ele vai pegar lá o fundo da casa dele, ou às vezes ele até tem uma grana, pegou do fundo de garantia dele, comprou um imóvel legal, comprou um maquinário, quer fazer o pãozinho dele tranquilo, né? Quer vender os produtos dele para o pessoal da região, quer criar aquele contato de todo dia, pãozinho quente e tal. Esse cara abriu uma empresa, mas esse cara também não está abrindo uma startup. Então eu quero tentar diferenciar um pouquinho isso. Aqui em Campo Grande a gente tem excelentes padarias que vão até crescer, mas elas vão continuar padarias ali, vão continuar com o envolvimento do dono do dia a dia, vão continuar vendendo para o mesmo perfil e base de clientes por muito tempo. Na startup a gente tenta pensar, idealizar isso um pouquinho diferente. Aí vem finalmente para o conceito. Bom, eu botei esses caras porque, para quem é da área de TI, aquela logomarcazinha lá no cantinho inferior direito resolveu muito problema com pendrive, CDs e coisas do tipo, né? Esses caras fundaram uma startup animal, para quem gosta de tecnologia sabe o que eu estou falando, chamada Dropbox. Então eu vou começar a definição falando que uma startup é sempre um grupo de pessoas. Dificilmente a gente vai ter uma startup de um cara só. A gente pode ter uma startup de um cara só? Pode. Mas rapidamente, ou esse cara vai pro buraco, ou esse cara vai achar uma outra pessoa. Então quando a gente fala em startup, vamos falar em grupo de pessoas. Não é um negócio que a gente faz sozinho. E não é por carência, nem nada disso, é porque precisa não ser sozinho. Tá? Então a gente está falando de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas está procurando um modelo de negócios. Galera, isso aqui é uma estrutura de modelo de negócios. Daqui a pouco eu vou mostrar uma estrutura dessa um pouquinho mais legal para vocês. Mas o modelo de negócios, ele vai falar de parcerias que você tem que fazer, ele vai falar de valor que você agrega, ele vai falar onde é que está o teu lucro, ele vai falar quem são os seus fornecedores, ele vai dar a base, quais são os seus recursos, como que você utiliza os seus recursos. Você vai fazer um desenho. Mas eu vou resumir a obra de novo, e não sou eu falando, é o Guy Kawasaki, o cara da área, o cara Venture Capitalist fala muito de startups, e ele diz o seguinte: o modelo de negócio é aquele que você pega o dinheiro no bolso do cliente e coloca no seu ponto. O resto é detalhe. Se vai ser via PagSeguro, se vai ser um entregador que vai receber a grana, se o cara vai vir para o balcão, isso é detalhe, a gente discute, a gente tem que desenhar, é importantíssimo, com certeza, vai desenhar um monte de coisa, vai ser tudo diferente depois, mas você tem que saber que tem que vir a moedinha do cofrinho do cara para o cofrinho. Então, a gente tem um grupo de pessoas que está procurando um modelo de negócio. Percebam a importância da palavra procurando, porque esse cara ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele tem uma visão muito clara onde ele quer chegar. Agora, como ele vai chegar lá, cada etapa e tudo mais, ele vai descobrir muita coisa pelo meio. Então, esses caras estão procurando um modelo de negócios com um detalhe, porque o tio da padaria também pega o dinheiro do bolso da moça do bairro da padaria e bota no bolso dele, cara. Esse cara aqui não. O cara da startup está procurando um negócio que é repetível. Essa palavra? Fiquei pensando se era repetitível, mas aí ficou mais estranho, né? É um modelo de negócio repetível. Por quê? Porque você consegue replicar o produto. Você consegue replicar o serviço. Se eu uso uma ferramenta como o Dropbox, uma vez que eu tenha desenvolvido o software, se eu vender a assinatura para um, se eu vender a assinatura para dois, eu vou vender a assinatura para N pessoas, vou ganhar o dinheiro de N pessoas com o mesmo desenvolvimento que eu fiz. Eu vou ter um grau de aproveitamento enorme na hora que eu padronizo, na hora que eu replico. O mundo da internet, o mundo dos computadores, ele ajuda muito nessa hora. E é por isso, pessoal, que eu digo, startup não é limitada à área de tecnologia. Só que 90%, mais de 90% das startups são da área de tecnologia, porque a tecnologia permite com que as coisas sejam repetíveis com uma grande facilidade. E além das coisas serem repetíveis, elas não adianta ser só repetível, replicável. Elas têm que ser escaláveis. Esse é um dos segredos para a gente montar uma startup de sucesso. Encontrar negócios escaláveis. Negócios escaláveis são aqueles que, uma vez estruturados, se eu tiver 10 mil por mês para gastar, eu vou ter um faturamento, vou só citar números para exemplificar. Vou ter 10 mil por mês para gastar, eu vou ter um faturamento de 30 mil. Se eu tiver 20 mil por mês para gastar, eu vou ter um faturamento de 70 mil. Se eu tiver 1 milhão por mês para gastar, eu vou faturar 100 milhões. O negócio escalável é aquele que permite você pegar o investimento que você faça, as pessoas, os recursos que você tenha e que você cresça exponencialmente. Agora a gente diferenciou da padaria do tio. Não adianta o tio da padaria da esquina gastar 1 milhão em marketing.
tem um tamanho de mercado que aquele cara vai chegar e dali para frente não vai. Quando a gente começa a falar de startup, a gente procura modelos onde a hora que a gente precisar crescer, no máximo a gente vai precisar de dinheiro, mas o resto a gente está equipado, com estrutura, com software, com sistema, com escalabilidade. Para quem trabalha com negócios na web, a gente tem soluções de escalabilidade. De repente o meu servidor para 1000 visitas por dia tá legal, para 5.000 visitas por dia tá legal. E se eu tiver 50.000 visitas por dia? Quando eu preciso escalar com tecnologia, é assim. Se eu tenho uma padaria e eu atendo 10.000 pessoas por mês, beleza. Se eu tiver que atender 50.000 pessoas por mês, eu tenho que abrir outra padaria. Tá, então vamos falar de repetível e vamos falar muito de escalável. E em um ambiente de incerteza. Uma das marcas que eu coloquei para vocês lá no começo, daquelas que eu gosto pra caramba, foi um time que eu ajudei a fundar aqui em Campo Grande de futebol americano. Gosto pra caramba do esporte. Dia 1º de outubro agora a gente vai para uma cidade pertinho daqui, Tangará da Serra, 900 quilômetros para jogar futebol americano contra o time de lá. E eu quis usar nessa aula de certeza, tem um monte de gente que olhou esses meus slides antes para dar um help e tal, e falava assim, cara, o que é essa bola de futebol com esse ponto de interrogação? Não precisa ter jogado futebol americano, poucos conhecimentos de geometria você consegue descobrir que se você jogar uma bola de futebol americano, você não faz a mínima ideia a hora que ela bater no chão para que lado que ela vai. Inclusive causando danos bastante grandes porque não conseguiu descobrir onde a bola ia. Então eu quis falar do ambiente de incerteza. E quando a gente está falando de startup, quando a gente está falando desse tipo de crescimento, desse tipo de repetição, desse tipo de escala, galera, a gente não sabe, o ambiente é incerto. Eu vou entrar agora no momento de lembrar algumas coisas falar de algumas coisas bem importantes e vocês vão notar o quanto que a incerteza está presente. E eu sei que tem gente que arrepia com a mínima sombra de qualquer incerteza. Se o teu sonho é passar no concurso público, esquece startup, tá? Se o teu sonho é conseguir um emprego para ganhar 15.000 por mês, 8.000 por mês, 5.000 por mês, esquece startup. Não é assim. O ficar rico do startup não é igual ao ficar rico do concurso público. Então a incerteza ela vai estar na tua frente o tempo todo. Mesmo, e eu estou falando para vocês porque eu conversei com os caras, trouxe algumas das entrevistas dele, mesmo para os caras que já chegaram lá, os caras que já estão naquele momento, eles têm essa incerteza o dia e o tempo todo. Essa é uma característica. E tem gente que fala, pô, mas você está me amedrontando. Claro que eu estou te amedrontando.